Thiago York lançou uma música chamada Masculinidade. E essa música deu pra falar aí, né, nas redes sociais, gente elogiando, falando, nossa, que ótimo, gente criticando, tá se vitimizando, né? E aí eu queria fazer uma análise com vocês, né, dessa música. E por quê, né? Eu sou Liliane, sou psicóloga clínica, feminista, né, e sou pesquisadora. Tenho um mestrado e agora estou no doutorado pesquisando homens autores de violência e masculinidade. Então eu me senti convocada para a gente olhar um pouquinho para essa música e ir comentando, né? Então vou fazer aqui uma espécie de react, beleza? Vou soltar aqui a música e só antes disso, né? Acho que uma coisa interessante de se comentar é que não é só a música em si ou a letra, né? Foi lançado junto um clipe, e esse clipe tem uma questão ali, né? Uma plasticidade artística, uma questão corporal, né? Então, acho importante também a gente analisar um pouquinho desse conjunto, beleza? Vou soltar aqui a música e selecionei aqui alguns trechos, né? Pra gente ir comentando. Choram isso e aquilo, aprendi a ser indestrutível, eu não sou real. Conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo, pela fragilidade é castigo, eu sou real. Cuidado. Certo, né? Então ele começa falando desse lugar aí de fama, né? Que ele precisava mostrar essa virilidade, né? E ao mesmo tempo mostrar virilidade é não mostrar a fragilidade, né? E por que isso? Porque quando a gente está falando de um ideal de masculinidade, onde esses homens precisam se mostrar o tempo inteiro, fortes, potentes, viris, né? Muitas vezes agressivos, existe um mecanismo para se fazer isso, né? E esse mecanismo é silenciando emoções que se aproximem de alguma forma de emoções que são entendidas como femininas, né? Se a gente pensar um pouco também nessa dicotomia do racional e do emocional, onde o racional de alguma maneira é associado aos homens e o emocional associado às mulheres, né? Então os homens eles precisam calar emoções que são entendidas como femininas, né? Então o cuidado, a fragilidade, esses aspectos mesmo de poder chorar ou não, né? Tudo isso entendido como feminilidade. Então ele começa aí falando que ele aprendeu tudo isso e que de alguma maneira é um castigo, né? Muito penoso de alguma maneira fazer isso. Conversando com os amigos, ele se deu conta, né, de que isso é comum, né? E que todos os homens de alguma maneira se percebem nesse lugar. E aí ele faz esse chamado, né, de cuidar do seu emocional, né? Nesse aspecto a gente pode pensar também que esse processo de autocuidado, né, dos homens muitas vezes é entendido também como uma demonstração de fraqueza, uma demonstração de fragilidade. E há esse afastamento, tanto para esse cuidado do corpo físico quanto esse cuidado das emoções. Uma outra coisa que eu acho interessante é que começa ali, né, um corpo assim meio recluso, e esse corpo ele começa a ir tomando, né, esse movimento maior, começa a olhar, né, muito aproximado assim com essa questão do toque, do sentido, do sentir o corpo, né? Então é como se fosse um acordar de alguma forma para essas questões, né? O homem não precisa necessariamente ser dessa maneira. Masculinidade frágil, coisa de menino. Eu fui profano, sexo é divino. Da minha intimidade fui um assassino. Que merda. Quando criança era chamado de bicha como se fosse um xingamento. Que coisa mais esquisita. Aprendi que era errado ser sensível quanto a inocência. Essa outra parte eu acho que é muito interessante porque ele de alguma maneira está falando como que esse processo acontece com os homens, né? O autor Daniel Elzerlang, ele traz isso muito bem quando ele fala da homossociabilidade, quer dizer o quê? Quando os homens, né, quando meninos, eles deixam de frequentar os espaços ditos quanto femininos, né, ali pelo cuidado da mãe, das tias, né, das mulheres, e ele começa a adentrar a um lugar que é permitido somente para os homens, né? Então esse lugar de homossociabilidade é quando só existe os homens e uns vão ensinar aos outros como ser homem, né? E como ser homem, se demonstra-se alguma sensibilidade, é chamado de bicha, de fraquinho, né? Então ele traz esses exemplos
E ao mesmo tempo ele vai calando, né, as emoções. E a partir desse momento que ele vai calando, ele vai tomando essa forma, né, essa força, essa virilidade que é entendido enquanto feminino. Então, o que a gente está falando aqui é um processo de aprendizagem culturalmente ensinado em que os meninos desde cedo já aprendem a ser assim. Que era errado ser sensível quanto à inocência. Eu tive medo do meu feminino, eu me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido, num ato falho autodestrutivo, no auge me sentindo deprimido, me vi traindo por ter me traído, eu fui covarde, eu fui abusivo, pensei ser forte, mas eu só fui. Esse ponto também é muito interessante porque ele fala que ele vai se reprimindo, ele vai negando as emoções e aí ele vai adentrando esse outro lugar, que é o lugar da violência, da agressividade, né? Então ele se torna abusivo, ele se torna violento, né? E essa violência contra si mesmo, nesses aspectos em que ele precisa calar essas emoções, essa violência com os outros homens, sempre controlando de alguma maneira, né, o que seria dito como masculino, então qualquer coisa que se aproxime do feminino é sempre condenado, e contra as mulheres, né? Então aqui ele está falando dessa opressão, dessa violência, que ele vira uma pessoa abusiva, uma pessoa que vai, né, exercer esse poder acima de tudo para ocupar esse lugar de masculinidade social. E cair na pornografia, essa porra só vicia, te suga a alma, te esvazia, e quando vê passou o dia, e você pensa que devia ter outro corpo, outra pica, ansiedade vem ficar. E ele fala dos mecanismos sociais, né, os mecanismos aí dentro da nossa cultura, que de alguma forma também vão ensinar isso, né? Então ele fala que ele se tornou um ato fálico, né? Eu acho que isso é um trocadilho muito interessante para o órgão sexual masculino, né? Onde é colocado nesse lugar aí de privilégio, né? Então ter, né, um pênis seria um lugar assim de status socialmente falando, né? E não só isso, ele fala também da pornografia, né, de certa forma, como uma pedagogia que vai ensinar esses homens a como deve ser, a tentar ao máximo alcançar esse ideal de masculino que, né, é inalcançável, utopia. Então o corpo dele não cabe nisso, o tamanho do pênis dele também não cabe nisso, né? E isso vai gerando um esvaziamento. Então a gente está falando o quê, né? Que quando os homens de alguma maneira silenciam essas emoções, ele também está se tornando agressivo, se tornando opressor, através das pornografias, dessas pedagogias aí sociais dos papéis de gênero. A gente vai entendendo, né, que esse homem vai sendo lapidado. E isso vai gerando esse esvaziamento. Vamos continuar. Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido, mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar e perdoar. Essa dor guardada até agora enquanto escrevo me assombra se o que eu digo é o que eu devo, um eco de medo. Aqui, quando ele fala dos pais, né, ele tá falando dessa geração. Acho que retoma um pouco o que a gente falou no início, dessa homossociabilidade, né, que vai se ensinando de uma geração para outra como esse homem deve ser, sem essa referência de cuidado, né? Então, ser pai também é um não falar sobre as emoções, é um ocupar esse lugar masculino de enrijecimento tão grande que não fala das emoções, que não dialoga com o filho, né? E isso vai sendo passado de geração para geração. Acho que aqui a gente pode pensar dois aspectos, né? Que é o aspecto do efeito disso nos homens, onde eles veem um exemplo, né, de um pai que não vai falar sobre isso, logo ele vai aprender que não faz isso. E a gente pensa também do lugar da paternidade, né? Que é um lugar de afastamento do cuidado dos filhos, né? E acaba destinando isso exclusivamente para as mulheres. Vamos continuar. O
Que será que vão dizer? Que será que vão pensar? A rejeição ensina cedo. Seja bem bonzinho ou então vão te cancelar. Que complexo é esse, mamãe? É você? Me iludi nessa imagem, tentei me esconder. Eu só posso ser esse Tiago, cheio de virtude, cheio de estrago. Que afago, crescer, aceitar. Ai, ai, esse homem machucado. Esse homem violento, homem violado. Homem sem amor, homem mal amado. Precisamos nos responsabilizar, meus amigos. Nessa outra parte, ele vai falar, né, desse homem macho, que ao mesmo tempo é um homem machucado, né? É um homem violento, um homem agressivo, mas que também direciona essa agressividade contra si mesmo. E contra as outras pessoas também. E aí isso gera, né, uma forma de se relacionar com as pessoas em que os homens precisam se responsabilizar, né? Ele fala isso, a gente precisa se responsabilizar. A gente cria um mundo extremo e opressivo. Diz aí se não estamos todos loucos por um abraço. Que cansaço. Cuidado com o excesso de orgulho. Cuidado com o complexo de super. Quando ele fala dessa responsabilização, é muito interessante também, porque ele está trazendo assim, como é que a gente pode naturalizar tudo isso, né? Os homens agirem dessa forma, né? Se silenciando as emoções, se tornando agressivos, violentos, opressores, dominando essa arrogância de uma maneira geral, gera uma estrutura social enrijecida, uma estrutura social congelada nesse lugar de opressão e de violência por parte dos homens. E ele pergunta como é que a gente pode entender isso como algo natural, né? Tem alguma coisa errada aí. Prioridade, mas cuidado com desculpa pra tudo. Cuidado com viver na eterna infantilidade. Cuidado com padrões radicais. Cuidado com absurdos normais. Cuidado com olhar só pro céu e fechar o olho pro inferno que a gente mesmo é capaz. E depois disso, né, ele vai falar assim, olha, cuidado com se infantilizar demais, de ficar dando desculpas, né, se justificando, né? Então isso é um lugar muito comum também que os homens fazem quando são questionados nesse lugar de opressão que eles ocupam, de hierarquia social de poder, né? Então ele fala assim, cuidado com se justificar, cuidado com ficar nesse lugar de infantilização, querendo, né, justificar tudo isso ao invés de se responsabilizar, de assumir o que é o efeito disso na sociedade. Cuidado com ficar nesse topo, né, olhando só para o céu, olhando de cima, né? Então eu acho que isso é importante a gente pensando. Zonzo, fico triste, fico pouco, fico escroto, sigo a risco. Quer ser homem, isso não existe, a vida insiste o tempo todo que eu repenso. Quer ser homem, quer ser homem, quer ser homem. O que é ser homem? O que é ser homem? Há tantos e tantos e tantos. Eu acho que no final tem uma questão que é muito interessante, né? Que ele fica se perguntando, o que é ser homem, então? Né? O que é ser homem? O que é ser homem? E aí, junto com o clipe, eu acho que é interessante porque vai mostrando essa movimentação do corpo, né? Inclusive, tudo isso que a gente está falando passa pelo esse enrijecimento do corpo, né? Então, ao mesmo tempo que o corpo masculino é esse corpo assim, né? Do espaço, do ocupar ali o público, é um corpo também que ao mesmo tempo ele é enrijecido, né? É um corpo que ele precisa ser duro, ele precisa ser rígido, ele precisa ficar ali, né? Então, ele falando sobre tudo isso que a gente está trazendo da masculinidade, e existe também esse movimento do corpo, né? Quase de se libertar desse enrijecimento, de sair desse lugar, dessas amarras aí, de não poder sentir, de não acessar as emoções e sentimentos, né? De chorar, de ser frágil, de falhar, de não precisar estar nesse lugar o tempo inteiro de potência. Tantos e tantos e tantos e tantos e tantos possíveis homens. Homem real e não ideal. Ser homem por querer se aprender todo dia. Dominar a si mesmo apesar de qualquer fobia. Respeito, tem que ter peito. Tem que ter culhão pra amar direito. Vou dizer que não, esperando sentado por salvação. Conexão, empatia, verdade. Divino propósito, responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz por ter vivido um dia honesto. Ser homem exige muito mais do que coragem.
muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. E aí? E para finalizar, né, a música, ele fala que existe possibilidades mil de masculinidades, né? E não só esse modelo de masculinidade que a gente falou, de virilidade, de agressividade, de potência, né? Ele fala que ser homem, então, exige responsabilidade, exige você entender que você pode, né, ter outras possibilidades de ser homem. E o final, né, do clipe, ele rebolando, né? Eu acho que de alguma forma também é muito simbólico esse libertar do corpo, sendo que o rebolar normalmente é muito associado ao feminino, né? O figurino também da roupa, né? Essa calça ali que fica meio folgada, quase dando uma impressão de saia, né? Então, eu acho que é um conjunto de questões, né? Então, é um questionar sobre essa fragilidade masculina que não pode ser tocada, né? Então não pode se demonstrar emoções, não pode chorar, não pode demonstrar nada que se aproxime desses sentimentos entendidos como femininos, fragilidade. O quanto que isso gera um outro processo onde as únicas emoções permitidas são expressar a raiva, a agressividade e tantas outras opressões, né? O quanto que isso coloca esses homens em um lugar de privilégio, mas ao mesmo tempo em um lugar de praticar uma violência contra as outras pessoas, contra si mesmo, e isso gera um mundo e uma estrutura social muito problemática e que não deve ser naturalizada. Então, né, acho que a mensagem de alguma forma existem outras masculinidades possíveis, a gente não precisa de homens agindo dessa maneira, os homens podem, né, agir de outras formas, de uma maneira que não construa esse mundo tão desigual, esse mundo que provoque violência nas outras pessoas, né? Então, o que é ser homem e o que você, enquanto homem, vai escolher ser? Você vai escolher seguir nesse papel que é entendido socialmente, ou você, né, quer sair dessa bolha e agir de outra forma para, de alguma maneira, mudar essa estrutura social? Então é isso, gente. Eu acho que tem um pouco de todas essas questões e a gente vai conversando mais sobre essa temática, né? Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @lilianepsicologia e me segue lá, vamos conversar mais sobre essa temática. Me fala o que você achou.